A expectativa é que o Federal Reserve comece a cortar juros em setembro, né? Essa expectativa vem se consolidando aí. Nesses últimos dias a gente teve novos eventos, inclusive aí com a inflação americana surpreendendo para baixo, que vem consolidando essa estimativa aí de que o ciclo de cortes deve começar mesmo em setembro, mas a questão que se coloca é, setembro é bastante perto das eleições presidenciais, né? Que vão ser lá em novembro. O Fed realmente tem chance de cortar juros, que é algo que os investidores vêm esperando aí com tanta expectativa, tão perto assim das eleições presidenciais? Bom, vamos lá, Júlia. Me parece que eles vão deixar, que o Powell está meio uma vontade de deixar de lado essa questão das eleições na hora de decidir sobre política monetária nos Estados Unidos. Historicamente, o Federal Reserve ele procura não se envolver com esses episódios, né? E procura sempre que possível postergar ciclos de aperto ou de afrouxamento monetário e deixá-los assim um pouco mais distante das eleições. Mas dessa vez o Powell está se sentindo, vamos dizer, bastante pressionado, ou eu acho que pode até ser uma coisa que está meio que inserida na própria cabeça dele. Ele está se sentindo pressionado a começar, a iniciar esse ciclo de afrouxamento monetário. Talvez de uma forma até para sinalizar vamos dizer, uma ideia de seguro para os mercados, né? Assim, a intenção do Powell talvez não seja de gerar um ciclo de afrouxamento monetário muito intenso, mas de dar um norte, de dar uma direção de que, olha, eu tenho uma ferramenta, que é os juros, que pode sim trazer uma certa proteção, uma rede de proteção para a economia, caso a economia desacelere de verdade. Então, me parece que utilizar essa ferramenta agora em setembro traria um pouco mais de conforto para ele na condução da política monetária para o resto desse ano e para a virada do ano que vem. Então, sob essa ótica, né, o mercado está, vamos dizer, colocando ali uma probabilidade bastante alta dele conduzir, né, essa mudança na política monetária. Sob essa ótica, eu acho que pode sim acontecer. Como eu falei, não é trivial, não é natural. Seria um evento, vamos dizer, diferente do que a história conta, mas ele tem sim esse espaço. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, por outro lado, eu já venho comentando um pouco sobre esse assunto, é que as condições para o afrouxamento, elas não ainda estão totalmente postas à mesa. O Powell não teve um ciclo deflacionário claro que justifique ele a se mover. E mesmo que tivesse, e aí eu entro com outro ponto, talvez o caminho ideal fosse começar por um afrouxamento monetário sob a ótica da liquidez, sob a ótica do quantitative tightening. Ele segurar o quantitative tightening, dar mais liquidez para o mercado e depois pensar nas taxas de juros. Então tem esse ponto que a gente vai ver evoluir ao longo desse mês agora de julho, né, os resultados da inflação que vão sair em agosto, tem a reunião ali no final do mês, vamos ver como ele vai se portar. Mas só ali eu acho que a gente vai definir esse caminho para o afrouxamento monetário. A inflação desse mês na verdade do mês de junho, do mês de maio tinha sido a mesma coisa. Ela passou por um processo de esfriamento, mas muito movido pelo preço de energia. De novo, aconteceu da mesma forma agora. A inflação anualizada nos Estados Unidos ainda está na casa dos 3%. Né? Se você olha para o core ele foi um pouco mais elevado do que a inflação cheia. Né? O core ele tira ali a oscilação dos preços de energia. E quando a gente olha, o que está acontecendo combustível cai, demora um tempinho para bater na economia, a inflação dá uma arrefecida. Só que o que aconteceu com o preço da gasolina agora, no mês de junho? Ele voltou a subir, essa virada de julho, voltou a subir. Uhum. Tanto é que aqui no Brasil ficou impossível de segurar aí o preço na bomba. Então a gente está vendo um pouco desse movimento vamos dizer, de deflação ou não é deflação, né? De redução dos preços, ele ir e voltar, ele ainda está muito volátil. Então, assim, se a gente volta no passado, se a gente volta para 2019...
e pensa lá no ciclo de corte do Powell ali no comecinho de 2019, por que ele voltou a cortar juros nos Estados Unidos? Foi porque a inflação veio para baixo dos 2% ao ano. A gente está com 3%. Qual é a razão técnica que levaria ele a cortar juros agora? Então, me parece que ainda é uma pergunta, vamos dizer, em construção. Se ele sinalizar que existe se ele trouxer o corte ali em setembro, de verdade, e essa inflação não apontar para baixo dos 3%, assim, me parece que ele pode, vamos dizer, ele vai ficar um pouco mais preocupado, porque ele vai talvez cometa o mesmo erro que ele cometeu ali em 21, 22, quando ele falou assim, olha, a inflação é transitória, vai dar tudo certo. E a inflação não era nada transitória. E aqui ele caminharia para o mesmo tipo de problema. Então eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai precisar ver esses 2 meses ali até a reunião de fato. Acho que vão ser bem emocionantes. E a sua expectativa? Você trabalha com essa expectativa do corte em setembro ou você acha que o Powell pode, chegando mais perto, optar por ser mais cauteloso e talvez deixar esse corte para dezembro? Enfim, como tem muita gente também que espera um corte só em dezembro. Uhum. Eu acho que pode. Pode sim ser mais cauteloso. Eu não tiraria do radar essa função. Aliás, acho que os mercados, eles... Apesar da gente ver a probabilidade na curva de juros, enfim, da hipótese do corte agora em setembro, mas me parece que principalmente o mercado de equity lá fora não está muito preocupado com essa dinâmica de curto prazo. Quer dizer, se vai ser em setembro ou dezembro, para o mercado, de certa forma, tá dado que em algum momento vem e que, enfim, a economia americana ainda está, vamos dizer, andando razoavelmente bem, gerando muitos lucros. Então, assim, eu confesso que para os portfólios internacionais, assim, tem a torcida, eu torço para que venha, e tem o factual. Nos portfólios internacionais ainda tem uma cabeça que existe sim uma probabilidade grande, maior do que esses 30% que o mercado está colocando, dele não fazer nada em setembro. E aí deixar para dezembro mesmo, que seria um momento ideal, a mudança da presidência, que daí ele pode alegar, olha, a gente não sabe como que a economia vai reagir ao novo presidente, se vier um novo presidente, enfim. E aí ele teria um pouco mais de abertura para fazer isso. Até lá, ele também tem um ponto que até eu escrevi aqui no meu caderninho para não esquecer de falar. Os Estados Unidos vai se mover bastante com muita liquidez, com muito fluxo de recursos. A gente tem a questão da conta do Tesouro americana, que a Yellen deve usar o dinheiro agora todo e direito para tentar reeleger o Biden de qualquer jeito. Então, eles já estão fazendo, se a gente olhar, o governo tem sustentado esse PIB americano nesses últimos trimestres. Tem o próprio dinheiro da dinâmica do balanço do Fed, né? A questão do quantitative tightening, que está um pouco mais lento do que estava no começo do ano, então está liberando um pouco mais de recursos para a economia, liberando recursos para os bancos. Aliás, a gente tem resultado dos bancos agora, vamos ver como que vai ser essa questão do volume de crédito nos Estados Unidos, que vem aumentando nesses últimos meses. Então, só isso talvez já fosse o suficiente para gerar a descompressão monetária. Né? Talvez ele não precise mexer na taxa de juros, mas simplesmente dar condições, dar abertura para que a economia gire naturalmente. E ele vai ter essas ferramentas ao longo desse próximo semestre. Quer dizer, pode ser que a gente veja a atividade nos Estados Unidos, vamos dizer, continuando ganhando tração, e aqui eu coloco um parênteses, vamos tomar muito cuidado com a questão dos PMIs. Os PMIs não têm sido bons preditores da dinâmica econômica nos Estados Unidos, e até eu tenho achado alguns estudos que estão mostrando que, por exemplo, a coleta de impostos nos Estados Unidos tem sido um preditor mais poderoso vamos dizer, da dinâmica econômica. Então, e se você olhar, a coleta de impostos nos Estados Unidos está recorde. Está lá na casa dos 5 trilhões de dólares, né? É muita coisa. Em 2019 era 3.500, só para a gente ter uma noção. A gente deve ver resultados positivos das companhias, ou seja, mais coleta de impostos, né? Então, me parece que a gente tem uma atividade ao menos robusta aí nesse segundo semestre. Então, eu acho que ele vai meio que pisar em ovos ali e vai tentar colocar essas coisas na balança antes de mexer no juro em si.